Essa apresentação foi reservada para tratarmos da média aritmética, moda e mediana. A média aritmética é bem simples de calcular. É como calcular, por exemplo, a média das notas da prova que você tira. Se uma prova você tirar 3 e na outra você tirar 7, você soma as duas, divide por 2, porque você tem duas provas. Agora, quando temos na tabela, olha a primeira tabela, eu tenho a frequência, quantas vezes aparece a variável. Então, na primeira tabela, eu tenho uma vez apareceu 20, 3 vezes apareceu 21, uma vez apareceu 22 e 2 vezes apareceram 23, certo? Então, eu teria que somar todos esses números, o 20, 21, o 22, o 23, quantas vezes eles apareceram. Então, mais fácil fazer uma outra coluna, você multiplicando a variável pelo número de vezes que ela apareceu. Então, 20 vezes 1, 21 vezes 3, 22 vezes 1 e 23 vezes 2. Soma tudo, a somatória deu 151 e divide pela somatória da frequência, que é 7. Então, 151 dividido por 7, 21,57. Perceba que 21,57 é um número entre os números da variável. Ele está entre 20 e 23. Já quando eu tenho uma tabela de classes, fica mais difícil, porque por quem eu vou multiplicar? Apareceram 5 vezes números entre 1,54 e 1,60. Mas qual deles apareceu 5 vezes? Todos eles? Ou apareceu um de cada um? Apareceu 1,54, 1,55, 1,56, não sei. Então, para facilitar a nossa vida, nós encontramos a média entre esses dois números, que está colocado na quarta coluna. XI com tracinho em cima significa média. Então, a média, o número central, o número que está no meio, ou mesmo a média, que nem média de nota, 1,54 mais 1,60 dividido por 2, deu 1,57. 1,60 mais 1,66 dividido por 2, deu 1,63, aqui está marcado errado. 1,66 mais 1,72 dividido por 2, deu 1,69. 1,72 mais 1,78 dividido por 2, 1,75. Aí, com essa média que eu vou multiplicar pela frequência. Então, 5 vezes 1,57. 4 vezes 1,66. 9 vezes 1,69. 2 vezes 1,71. Somando tudo, dá 33,2. 33,2 dividido pela frequência, que é 20, e deu 1,66. Moda qual a variável que aparece o maior número de vezes. Então, no nosso caso, 20 apareceu uma vez, 21, 3 vezes, 22, uma vez, 23, 2 vezes. Então, a variável que apareceu mais vezes foi a variável 21. Então, a minha moda é 21. Já para calcular a moda de uma tabela de classes, eu uso o mesmo conceito. É aquela classe que apareceu o maior número de vezes. No nosso caso, é a classe que está entre 1,66 e 1,72. Apareceu 9 vezes. Mas qual deles que apareceu mais vezes? O 1,66, o 1,72, o que está no meio 1,63? É complicado. Então, o que a gente faz? Uso essa fórmula aqui, tá vendo? Ó, a variável moda vai ser LI, é o limite inferior da classe, que é modal, então, no nosso caso, 1,66, mais delta 1 dividido por delta 1 mais delta 2 vezes H. Então, delta 1 é a diferença
entre a frequência da classe modal, que apareceu mais vezes, e a de cima, que no nosso caso é 9 menos 4, que dá 5. E ΔH2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da de baixo. Aqui no caso do 9 menos 2, que dá 7. E H é a amplitude da classe, a altura da classe, quanto que a classe variou. Então, no nosso caso, ela variou de 1,66 até 1,72. Então, ela variou 6 centésimos. Colocando tudo na fórmula, olha lá a linha de baixo. A fórmula, então, LI, limite inferior, 1,66. ΔH1, 5, embaixo. ΔH1 mais ΔH2, 5 mais 7, vezes a altura, que é 6 décimos. No caso, vai dar 0,06. E a conta final, 1,685. Tem que ser um número que está no intervalo da classe modal, senão está errado. Mediana é o número que se encontra no centro da série de variáveis, quando elas estão dispostas crescente ou decrescentemente. No nosso caso, elas são dispostas na tabela, tá? Então, se eu sei quantos elementos tem a minha tabela, no caso aqui, a minha tabela tem 7. 7 dividido por 2 daria 3,5. Então, para poder dar um número inteiro, eu acrescentei 1 quando ele é ímpar. Então, 7 mais 1 dividido por 2 deu 4. Então, é o elemento da quarta posição. O elemento da quarta posição, olha, na primeira posição, na frequência, eu tenho 1. Na segunda posição da frequência, eu tenho 3. Então, 1 mais 3 deu 4. Então, o elemento da quarta posição, ele está aqui, nessa posição. Então, é o 21. Porque o primeiro apareceu, o 20 apareceu uma vez, e o 21 apareceu 3 vezes. Então, o da quarta é o 21. Já quando o número for par, quando você for dividir, 8 dividido por 2 dá 4, mas não pode ser o elemento da quarta posição, porque fica 4 de um lado, 4 do outro. Qual elemento fica ali bem no centrinho? Então, quando isso acontecer, eu pego o elemento 4 e o 5 e acho a média aritmética entre eles. O elemento da quarta posição é o 21. Veja na frequência 1 mais 3, 4. Então, o 4 está na segunda linha. 4 mais 1, 5. Então, o 5 está na terceira linha. Então, a média aritmética entre 21 e 22 é 21,5. Mediana é a posição central. Como fazer isso quando eu tenho uma tabela de classes? Aí já é mais diferente, porque a gente tem que usar uma fórmula, porque fica complexo fazer isso. Então, vamos seguir alguns passos. O primeiro passo é calcular a posição central. Então, se eu tenho 20 elementos, a somatória da frequência é 20, portanto, eu tenho 20 elementos. Dividido por 2, dá 10. Então, a posição central é 10. O segundo passo é localizar a classe onde está a posição 10. Como que eu faço isso? Tenho que olhar a frequência acumulada. Então, olha a coluna da frequência acumulada, a última coluna. A primeira posição é 5, então quer dizer, até a quinta posição está nessa classe. Depois, da sexta à nona posição, está na segunda classe. E da décima à 18ª posição, está na terceira classe. Então, já que eu estou procurando a 10ª posição, ele vai estar aqui
na terceira classe, tá bom? Agora eu vou usar a fórmula, tá bom? Então vamos ver o que diz a nossa fórmula. LI, o que é LI? LI, a gente já viu ele antes na mediana lá atrás, na moda lá atrás. LI é o limite inferior da classe mediana, no caso. Então, no meu caso aqui é 166. Mais média, a posição mediana, que foi a que a gente calculou, 20 dividido por 2, que deu 10. Menos FAC anterior, então frequência acumulada anterior à classe mediana. Então, se a classe mediana é a terceira, a frequência acumulada anterior é 9. Então, 10 menos 9. Embaixo, dividido pelo FI. Esse FI é a frequência da classe, que é diferente daquele 9 lá do numerador. Então, é 9 também. A segunda coluna, a terceira classe, 9 é a frequência. Vezes a altura da classe, que é 6 centésimos, 0,06. Então, executando a conta, primeiro trabalho lá na fração, multiplico a fração 1 nono por 0,06 e divido por 9, e depois somo 166, que totalizou 16667.